Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre as literaturas africanas de língua portuguesa e, num segundo vídeo, vamos falar da literatura negro-brasileira. Sobre as literaturas africanas de língua portuguesa, vamos iniciar dizendo que depois de quase 500 anos de dominação política, cultural e linguística de Portugal nas colônias africanas, que são Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, o aparecimento das literaturas de língua portuguesa naquele continente se deu, grosso modo, a partir da década de 40. Evidentemente, antes disso, houve manifestações literárias populares e orais nas línguas nativas dessas colônias, produção a que alguns especialistas chamam de oratura, que é em contraposição à palavra literatura, mas há poucos registros dessa produção oral. Então, ao escreverem literatura em língua portuguesa, os escritores naturalmente se dividiam entre dois mundos. De um lado, usavam a língua oficial, implantada pelos portugueses, historicamente associada aos modelos da literatura da metrópole, e de outro lado, tratavam da realidade local e incluíam em suas obras descrições da vida e dos costumes das populações das colônias. Muitos desses escritores fizeram seus estudos na Europa e, ao regressarem à África, cheios de ideias liberais, atuavam na imprensa como jornalistas e assumiam uma postura contrária ao colonialismo português. A Revolução dos Cravos, que aconteceu em 1974 em Portugal, pôs fim à ditadura salazarista naquele país e, como decorrência, eclodiram várias guerras nas colônias africanas, as quais levaram ao fim o colonialismo português. A literatura, nesse momento, tornou-se claramente engajada, já que muitos dos escritores chegaram a participar diretamente da Guerra de Libertação. O escritor português Manuel Ferreira, ao estudar a produção literária das colônias durante o período colonial, identifica 4 fases na evolução das literaturas africanas de língua portuguesa. A fase em que o escritor manifesta alienação cultural e falta de compromisso com sua terra e sua gente. Fase em que o escritor revela um sentimento nacional e interesse pela realidade circundante, também aqui se manifesta o tema da negritude ou da dor de ser negro. Teve também a fase de resistência, em que o escritor toma consciência de sua condição de colonizado e empreende um discurso de revolta contra o colonizador. E a fase histórica da independência nacional, que é o momento de afirmação do escritor africano, no qual se exalta a liberdade e o orgulho africano e se abordam temas como a África, o povo negro, sua cultura, sua história e suas tradições. Como se nota na evolução das fases ditas anteriores, gradativamente se instala uma questão essencial para os escritores africanos, que é a da identidade nacional. Então, aos poucos, os escritores vão deixando de se considerar parte da literatura portuguesa para se assumirem como escritores africanos, ou especificamente escritores angolanos, escritores moçambicanos, etc. Em Angola, os autores de maior destaque são o Castro Soromenho, o Antônio Jacinto, Viriato da Crua, Agostinho Neto, o José Luandino Vieira, o Rui Duarte de Carvalho, o Manuel Rui, Pepe Tela, José Luiz Mendonça, José Eduardo Agualusa, Ondijaque, Adriano Mixingue. Em Moçambique destacam-se o José Craveirinha, o Mia Couto, a Noêmia de Souza, o Rui Guerra, o Luiz Bernardo Ohana, o Rui Nogá, João Dias, Ungulane Baca Cossa, o João Paulo Borges Coelho, a Paulina Chiziane. Em Cabo Verde destacam-se Manuel Lopes, Jorge Barbosa, Corsino Fortes, Orlando Amariles, Germano Almeida, Oswaldo Osório, Vera Duarte e Almica Cabral. Em São Tomé e Príncipe destacam-se Francisco da Costa Alegre, Francisco José Tenreiro, Alda do Espírito Santo e Conceição Lima. Em Guiné-Bissau
Quase não há fontes literárias escritas. O escritor Abdullah Silva, com seus romances Eterna Paixão, de 1994, A Última Tragédia, 1995, e Mistida, 1997, é considerado o fundador da ficção guineense e também se destaca o romancista Filinto de Barros. Então, além das literaturas africanas de língua portuguesa, né, uma observação que em nossa língua ainda há produção literária na Ásia, como em Macau, em Goa e em Timor-Leste. Isso é um reflexo das navegações e da colonização portuguesa. Vamos à leitura de um texto que representa essa literatura que acabamos de mencionar. O texto é Velho Negro, do Agostinho Neto. Vendido e transportado nas galeras, vergastado pelos homens, linchado nas grandes cidades, esbulhado até ao último tostão, humilhado até ao pó, sempre, sempre vencido. É forçado a obedecer a Deus e aos homens. Perdeu-se, perdeu a pátria e a noção de ser. Reduzido a farrapo, macaquearam seus gestos e a sua alma diferente. Velho farrapo, negro, perdido no tempo e dividido no espaço. Ao passar de tanga com o espírito bem escondido, no silêncio das frases côncavas, murmuram eles, pobre negro, e os poetas dizem que são seus irmãos. Sobre esse texto, né, nós podemos refletir sobre as expressões velho, negro, negro velho, quais seriam as diferenças? Né? A gente pode dizer que negro velho se refere a um homem negro com idade avançada. Já a expressão velho negro, né, além desse sentido de ser alguém com idade avançada, pode ter também o sentido de ser o antigo negro, o negro histórico, que continua sendo tratado da mesma forma há tantos anos. E essa expressão velho negro, claro que ela vai se referir a todos os negros que estão hoje fora da África. Não é, apesar de estar no singular, ele não está se referindo a um negro somente, né? E sim a todos os negros que estão fora da África. E ele é tanto o negro do passado quanto do presente, né? Não existe um lugar definido, conforme a gente pode perceber nos versos, perdido no tempo e dividido no espaço. E esse velho, historicamente, ele vem sendo torturado, explorado, zombado, maltratado. E falando na identidade cultural desse velho negro, a gente pode dizer que ele perdeu a identidade. Ele já não tem na sua pátria, já não tem sua religião, então ele perdeu a noção de ser. E sobre esse último verso, e os poetas dizem que são seus irmãos, a gente pode fazer interpretações variadas, né? E uma delas a gente pode ver como uma ironia do eu lírico, que não vê os poetas de seu tempo lutarem pela causa do negro, né? É uma possibilidade de interpretação. Bons estudos!